Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. Você pode fazer parte desse processo. Basta mandar sugestões aqui para o programa. O nosso e-mail é agenda21passofundo@gmail.com e o telefone é o 3601 1150. Estamos na reta final de 2019 e queremos saber como foi o ano legislativo em Passo Fundo em relação ao tema Ecologia e Meio Ambiente. E para falar sobre isso, estamos recebendo os vereadores Leandro Rosso, do Republicanos, e Rafael Colucci, do DEM. Bem-vindos, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar com cada um de vocês fizesse uma análise de como foi o ano legislativo em relação a esse tema da ecologia e meio ambiente. Na verdade, a causa que eu represento, ela não foge muito da questão da ecologia e meio ambiente, porque ela é uma questão relacionada diretamente com o meio ambiente e aos aspectos que ligam à proteção dos animais, né? Então a gente tem o mesmo cuidado, o mesmo amor, o mesmo a sensibilidade que a gente teria com o meio ambiente e com os animais. Nós avaliamos o gabinete como ações diretas promovidas pelo nosso gabinete em conjunto com a proteção, que elas tiveram muitos avanços. Nós tivemos algumas coisas ainda em relação aos serviços, né, que tem que melhorar, mas a gente avalia como nosso papel, como legislador, como papel de vereador, como verdadeiro papel que muita gente confunde, né, o papel do legislador com a questão do executivo, e praticamente eu, o vereador Leandro, também saiu do executivo. Então, por desempenhar ações que foram feitas no executivo, no mandato de legislativo não tem mais como ser feitas. Por exemplo, as ações de fiscalização direta que eram feitas nas denúncias de maus tratos. Nós recebemos as denúncias, encaminhamos para a Secretaria do Meio Ambiente e cobramos sim uma firme posição da Secretaria através de notificação, através de autuação, e que também esses recursos das multas, eles vão ser encaminhados para uma de nossas conquistas, que é o Fundo do Bem-Estar Animal. Nós vamos falar aí, eu acho que no decorrer do programa, então vou deixar para explanar mais com calma depois, deixar meu amigo Leandro, senão... Esse tema foi tratado assim dentro do que ele merece esse ano legislativo? Sim. Boa noite a você, Maria, ao meu colega Rafael Colucci. Acho que um fato histórico aqui, democratas e republicanos, né, hoje frente a frente, né? Então, assim, na questão da ecologia, como o Rafael bem disse, nós viemos do executivo. Então, o Rafael pegou uma bandeira que tem tudo a ver, fiscalização, causa animal. E eu, quando estava lá, eu ouvia muito dos professores uma demanda e da sociedade com a questão de livros. Hoje você tem aquele livro em casa que você está armazenado e às vezes você não tem o que fazer. Qual é a doação, o destino correto? E eu criei, falando em ecologia e meio ambiente, um projeto de resolução, que é o Gabinete da Leitura, em 2017, que trata desse tema. Ou seja, a doação mediante uma triagem pedagógica, que vai às escolas municipais, e também o descarte correto, que é aquele livro didático, aquele sem condições de uso, de leitura, que a gente faz a doação aos papeleiros. É um programa cultural, né? Mas também é um programa que está dentro da sustentabilidade, já que está dentro dos 5 R's ali, que está reutilizar e reciclagem. Exatamente, Maria. Eu realizei a última edição numa parceria com a Agenda 21 e o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. Por quê? Foi a maior entrega, vereador Colucci. Foram 300 livros, a maioria didáticos. Ou seja, são livros que não tem como ir para a escola. Então, no gabinete feito a triagem pedagógica com o professor e o advogado, tem que dar o descarte correto. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que prestar uma prestação de contas aos vereadores
que aprovaram o projeto de resolução e a sociedade. De que forma que eu fiz? Parceria com essas duas instituições, que através da Sala Futura recebe estudantes, recebe, Rafael, membros da sociedade que vão lá solicitar livros didáticos para estudo. Ou seja, aquelas famílias de baixa renda que não têm condição e não têm acesso ao livro didático. E lá eu me surpreendi com o trabalho deles, Rafael, com a organização deles, o destino final deste material, também que é o cuidado a recicladores, Maria. Então é um projeto maravilhoso e eu consegui, com essa grande proporção, doar a eles para que eles destinem o uso final. Veja bem que esse projeto ele é socioeconômico, socioambiental. Socioambiental. E consegue contextualizar e socioeducativo. Socioeducativo, né, Rafael? Mesmo é um belo projeto. Às vezes lá fora as pessoas nem têm a dimensão do tamanho que é as atividades aqui dentro de cada projeto, mas é bom, como colega e como amigo do vereador, aqui a gente ter essa abrangência e a comunidade saber a importância de cada projeto aqui dentro da casa. Você já adiantou um pouquinho, mas comece falando um pouquinho do Fundo do Bem-Estar Animal. O Fundo do Bem-Estar Animal ele é uma necessidade nacional. Muitas cidades lutam para isso e nós conquistamos. Porque se você esperar recursos somente do Poder Executivo ou recursos que você depende das protetoras, por muitas vezes entidades, fica um trabalho mais mecanicamente reduzido. E com essa possibilidade do fundo angariar recursos das multas de maus tratos, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, multas que são impostas às empresas, multas também do Ministério Público que são penalidades da fauna ao meio ambiente. E tem outros caminhos também que nós estamos trabalhando para abastecer o fundo, doações de pessoas físicas. Então, o fundo nada mais é do que uma conta regulada, gerenciada por um conselho formado por entidades governamentais e não governamentais, que decidem o que fazer com os recursos e aonde aplicar e de que forma. Castração, atendimento veterinário, animais de pequeno porte, animais de grande porte, animais silvestres, tudo isso está incluído. Então, essa conquista ainda ela está caminhando, porque a gente precisa, depois de conquistar ela, precisamos abastecer o fundo. E eu não tenho mais gerenciamento algum sobre o fundo, mas tenho sim muito empenho em abastecer de recursos, buscar empresas e parceiros para poder movimentar e que as ações dessa questão do bem-estar animal não fiquem só vinculadas à prefeitura, porque também a gente sabe que os recursos são escassos e tem que ter uma outra forma, uma outra oportunidade de se buscar, e a gente criou. Então, essa é uma conquista da causa que muitas cidades no Brasil querem e Passo Fundo já é realidade. Voltando ao gabinete da leitura, né? Já são 2 anos, né, do projeto. Como que ele está? Quantas pessoas já beneficiaram? Quantos livros já foram doados? O gabinete da leitura, nesses 2 anos, ele já realizou 14 edições, onde entregamos 1.460 livros, não didáticos, né, de leitura mesmo, né, as escolas do município, beneficiando mais de 2.600 alunos da rede municipal. Teve 2 edições que foram diferentes, e a terceira depois eu quero, junto com o vereador Rafael Colucci, né, fazer a parceria, na verdade realizar, né, Rafael? Então, a primeira, que foi, como eu recebi muito livro de autoajuda, e perante a triagem pedagógica eles não foram aptos, né, às escolas municipais, nós fizemos uma edição no Hospital Municipal. Então, o pessoal que está nos acompanhando aqui pode achar estranho. Quem vai ao hospital quer consulta, né? Quem vai ao hospital quer remédio. Só que lá no hospital, aquelas famílias que têm pessoas internadas, Rafael... Ou aguardando, né? Ou aguardando, elas têm que ficar lá. Então, elas têm que se ocupar. E o próprio hospital, lá dirigido pelo Dr. Roger, ele tem o espaço da leitura, que é um canto destinado às famílias. Quando nós chegamos lá com uns 80 exemplares, uma senhora me abordou e, que bom, porque
porque os livros que ela tinha lá, fazia tempo que ela estava lá, Já tinha lido tudo. ela já tinha lido. Então assim, ó, tu vê, é simples o gesto, mas grande a ação. Porque aquelas pessoas estão lá no momento debilitado com o familiar e nós fizemos a entrega, foi emocionante. Então abastecemos o cantinho da leitura do Hospital Municipal, né, levando um pouquinho de cultura, educação e também conforto àquelas famílias que estão lá, né. Esse ano, em agosto, né, foi aprovado o programa do controle populacional de cães e gatos. Foi um avanço para Passo Fundo. Verdade que esse projeto foi construído em conjunto com o vereador Patrick, como outros na área do bem-estar animal foram construídos em conjunto com o Patrick, com a bancada do DEM, porque a gente trabalha numa forma mais ampla para poder também se tornar realidade e trazer resultado. Esse era um programa de castração que já existia na prefeitura, só que ele era um programa. E se amanhã ou depois o prefeito troca, ou o prefeito não tem mais interesse de manter o programa, poderia acabar. E a partir desse momento, com a aprovação dessa política pública permanente, então seria uma política pública de castração e atendimento veterinário permanente. Isso nunca mais vai acabar, a não ser que encaminhem para a Câmara e que façam outra lei extinguindo essa, que eu acredito que não vai ser, porque a causa está avançando. Nós temos aqui dentro da Câmara de Vereadores, são 21 vereadores, os projetos são aprovados com os votos dos colegas e tem acontecido isso. O início foi um pouco novidade para todo mundo, e aí aos poucos a gente foi conquistando a maioria e todo mundo hoje respeita muito a causa animal e sabe que o voto deles favorável aos projetos do vereador Colucci, ao vereador Patrick, ao vereador, eles são para a comunidade. Aqui não existe dono de causa, nem Rafael, nem Leandro, aqui nós trabalhamos para a comunidade. E esse apoio traz resultado para a cidade toda. Então, nós somos aqui só ferramentas da vontade das pessoas lá fora. A gente não inventa o projeto, né, Rafael? A gente escuta. Isso. E daí, como legislador, a gente propõe a ferramenta para a execução do executivo, né, Rafael? Isso aí. E como as pessoas podem contribuir com o seu projeto do Gabinete da Leitura? Assim, só a Maria dizendo, né, que eu tinha uma terceira parceria, né? Então, o vereador Rafael Colucci, ele tem um projeto maravilhoso que é o Cão Lucy nas escolas, que depois ele vai explanar. E eu propus a ele, numa edição, a primeira escola estadual, né, a gente fazer em conjunto, Gabinete da Leitura e Cão Lucy nas escolas. Então, vai ser um dia festivo, mas também educativo, né, Rafael? Isso. Só não realizamos esse ano em virtude das escolas estaduais estarem no período de greve. Mas o ano que vem retomamos numa grande parceria entre os dois gabinetes. E a ideia agora, reforçando, que a gente pode fazer, Leandrinho, vereador Leandro, muitas ações nesse sentido, porque um projeto vai de encontro ao outro. Porque o Cão Lucy nas escolas nada mais é do que dicas de bem-estar animal, o que é o bem-estar e o que é o mal-estar, o que é o maus tratos. Existe maus tratos simplesmente de deixar um animal no sol, sem proteção, sem água, sem comida. Existe o maltrato físico, que é aquele com agressões, aquele que machuca, aquele que é maldoso, e também o maus trato psíquico, que você grita, você assusta. Então, porque o animal, ele, de certa forma, ele sente como a gente, ele sente dor, ele sente medo, ele sente frio, então, e ele também sabe retribuir quando gosta de alguém. Então, isso está provado que os animais são seres sencientes, que eles entendem. Então, vereador, aqui eu tento explanar e a gente aumentar isso, porque a gente pode fazer várias escolas durante esse ano, porque o trabalho conjunto só fortalece a amizade, fortalece o trabalho e fortalece também a comunidade, que vai ter a capacidade de absorver essas questões diretamente dentro da sala de aula, no auditório, onde a gente sai aqui dos muros, de dentro dos gabinetes, para ir de encontro à comunidade. Isso também é o papel do vereador, e a gente tem, agora lembrando aqui, tem um aspecto de um projeto na rodoviária que tem os livros. Sim. Então tem livros que a próxima ação pode ser feita também
também, agora nas férias, sem ter aula, nós podemos levar os livros que não podem ser ocupados nas escolas e as dicas de maus tratos, porque as pessoas vão ler, vão entender e depois vão dizer, poxa, que legal. Então fica aqui para nós, de repente, já desempenhar isso em janeiro, para a gente já ter uma atividade, porque a gente não para aqui. As pessoas que se enganam acham que a Câmara funciona de segunda a quarta e bem pelo contrário, tem equipes trabalhando, tem vereadores dia e noturnamente fazendo o bem para a comunidade. Mesmo com pouco reconhecimento lá fora, mas a gente trabalha muito. Verdade. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos em instantes com ecologia e meio ambiente. Fique com a gente. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com ecologia e meio ambiente. Hoje estamos fazendo um balanço de alguns assuntos desse tema que foram discutidos no Legislativo de Passo Fundo. Eu quero retomar contigo, Leandro, quais os tipos de livros que podem ser doados? Olha, os livros de todos os tipos, didáticos, de leitura, autoajuda, revistas, gibis. Por quê? A gente tem no gabinete, como eu falei, a gente tem a triagem pedagógica, que é o cuidado para o destino às escolas. Então, aqueles livros que estão aptos, feita a doação. Sempre frisando através de um professor, uma advogada e autorização da Secretaria Municipal. Então, esses livros vão para a rede municipal e os que não são aptos, que não estão em bom estado, como eu falei, a gente faz a doação aos papeleiros. Aí é a reciclagem correta, né? Além de auxílio a essas famílias, como bem falou o vereador Rafael, socioeconômico, né? Então, assim, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, né, Maria? Pode entrar em contato com o nosso gabinete, 3316-7368, no horário de segunda a sexta da Câmara. Quem não puder, também pode ligar nesse número, que nós temos o gabinete móvel, que é do gabinete, destinado a ir buscar nas residências ou empresas. Então, você que tem aquele livro em casa, que fez parte da sua história, faça a doação e que comece uma nova história, né? Ou seja, na escola, ou ajudando também, auxiliando a vida de um papeleiro, além do descarte correto. Também tem os livros didáticos, né, que vão deixar de servir esse ano. Maria, nós tivemos recentemente, né, vereador Colucci, uma reportagem triste na área da educação, que foi o desvio, né, de vários livros didáticos aptos, vigente 2019 e 2020, que foram jogados no lixo, literalmente. Então foi um erro de gestão federal, erro de fiscalização estadual e também alguns municípios, pois aqueles livros poderiam estar nas escolas, né, incentivando a leitura, educando nossos alunos, e foram todos destinados à reciclagem, ou seja, é dinheiro seu, é dinheiro teu, é dinheiro meu, que foi no lixo, né? Então é triste, então a gente tem que ter o cuidado, aqui em Passo Fundo a gente cuida muito, através da Câmara, o que manda para as escolas, mas também o cuidado com o meio ambiente, ou seja, eu não vou receber milhões de livros e vou descartar em qualquer local, não, a gente vai auxiliar uma família, parceria com a Agenda 21 e com o grupo, destinar o que pode de didático às escolas e o que não pode, como muito bem falou o vereador Rafael Colucci, auxiliar as famílias de baixa renda. Em relação, Colucci, ao ambulatório, teve bastante ganho também esse ano de 2019. A verdade é que todas as ações que aconteceram e foram acontecendo na causa, elas nunca foram tão fáceis.
elas sempre foram batalhadas, sempre foram buscadas, que a gente sempre se reuniu com a proteção, e a proteção é a que está no dia a dia fazendo as atividades, se movimentando, reclama do que precisava. E o ambulatório no quartel, ele estava totalmente fora das condições de atendimento para os animais, para as pessoas que estavam lá. Ele não tinha condições, não tinha internet, não tinha computador, não tinha o mínimo necessário para atendimento, remédio, sutura. Tinha só a boa vontade do veterinário. Isso a gente tem que dizer. E aí fomos buscando, fomos melhorando, cobrando, encaminhando os recursos aqui através das emendas impositivas, para que se buscasse remédios, que desse o suporte para ter o mínimo de atendimento necessário, e também o local. O local foi uma luta incessante, porque a prefeitura foi notificada para retirar o ambulatório do quartel, do antigo quartel, porque seria reintegrado à União e também ao BOI ali, que estava usando uma parte. E aí nós conseguimos, através de muita luta, que fosse locado um novo local, um novo espaço. Silva Jardim 6, no número 363. Chega lá, as pessoas hoje têm um atendimento mais amplo, porque nós buscamos uma parceria com a Universidade de Passo Fundo, através da professora Laura, coordenadora do curso de Medicina Veterinária, do professor Zanella, diretor do curso, com toda a equipe do hospital, para poder dar um suporte através dos médicos residentes. Então a universidade mandou 7 médicos residentes se formando, monitorados, fazendo monitoramento lá para atender a comunidade. Esses médicos veterinários também atenderam no ônibus de programa de castração. Quando não estava fazendo a castração, estava fazendo atendimento gratuito nos bairros, diretamente para as pessoas que não tinham condições. Isso fazia mais de 20 anos que não acontecia em Passo Fundo. Não tinha mais esse encontro dos serviços à comunidade. O Bairro a Bairro foi um programa que restabeleceu esse contato, e através desse contato as pessoas colocavam a sua necessidade. E através do Bairro a Bairro, o programa ia no Bairro a Bairro, depois na semana castrava lá no Bairro a Bairro, onde foi o local do Bairro a Bairro, e dava sequência com o atendimento de atendimento veterinário, castração, vacinas. Então a gente vê que teve muito avanço. Tem muita coisa que tem que melhorar, a fiscalização precisa ter mais fiscais, motorista precisa ter, carro precisa ter, mas a gente sabe das dificuldades, e dentro dessas dificuldades tem que se reinventar. A Secretaria do Meio Ambiente hoje, a estrutura dela é a mesma do tempo da sua criação, há 20 anos atrás, lá 19 anos atrás, lá no ano de 2000, que foi criada a Secretaria do Meio Ambiente, e ela tem o mesmo número de servidores. As denúncias aumentaram, as demandas aumentaram, e os servidores continuaram os mesmos. Então tu não tem como absorver uma demanda de 19 anos. Então precisa, se não para esse mandato, para o próximo, ou para o próximo prefeito, reestruturar, trazer, colocar viaturas, colocar pessoas, porque a Secretaria do Meio Ambiente, ela é uma secretaria que ela não traz prejuízo para o município, porque ela tem toda a questão do licenciamento ambiental, a licença prévia, a licença de instalação, licença de operação, as multas de corte e poda de árvore, as multas de... Então ela tem uma vida que ela tem recursos para o município, ela traz recursos para o município, porque ela é uma secretaria que pune, ela tem que punir aqueles que agiram irregularmente no corte de árvore, irregularmente numa licença ambiental, num aterro, num maus tratos. Então esse é o papel da secretaria, mas paralelo a isso eles têm que ter retorno desses serviços em resultado para a comunidade, porque eu sou o vereador, eu não sou o secretário do Meio Ambiente, eu não sou o prefeito, eu não posso pegar e dizer, não, esse mês nós vamos castrar 3 mil animais, como nós gostaríamos de castrar 3 mil, mas vai ser o que a prefeitura tem dentro da previsão orçamentária, mas... a gente tem que explicar isso para as pessoas, para elas entenderem lá fora que a nossa forma de trabalhar aqui é pressionando, é cobrando, é lutando para que políticas públicas
duradouras e que tenham resultado, sejam implementadas e sejam cada vez mais ampliadas. Esse é o papel do vereador, que muitas vezes se confunde porque é uma causa muito ampla, muito deficitária, com muita vontade de trabalhar e com pouco recurso, né? As escolas, entidades que quiserem receber o projeto do Gabinete da Leitura em 2020, ainda tem espaço? Elas devem entrar em contato contigo? Como é que funciona? Tem sim. Os professores nos receberam muito bem, abraçaram o projeto e a gente segue um critério, né, de inscrição. Então a gente já tem 5 escolas agora para 2020, como eu falei antes, em parceria com o vereador Rafael Colucci. Eu quero iniciar numa primeira escola estadual e em parceria também com outros vereadores, o vereador Ronaldo Rosa, que ele tem o projeto Pé Criança Pé Quente, que ele doa o calçado, né, como complemento do uniforme escolar. Então a gente segue esse critério de inscrição, mas 2020 já temos 4 escolas agendadas, mas com cuidado, né, Rafael? É um ano eleitoral, então eu assumi um compromisso com os vereadores de 6 meses que antecede as eleições, nós iríamos, mediante ofício na Câmara, suspender o projeto de resolução, pois eu não quero, né, que esse projeto, como o Rafael falou muito bem antes, é um projeto... Nós somos passageiros, né, hoje na política. Podemos estar aqui, podemos estar reeleitos, podemos não estar, podemos estar no Executivo, né, Rafael? Mas o projeto fica, a ação fica. Como nós temos um combinado com a sociedade e com a educação, nós temos que prestar contas e executar o projeto. Então, 2020 eu vou suspender ele, 6 meses. Pós-eleição retornaremos. Essa suspensão é respeito aos candidatos, aos professores e aos alunos. Pois a gente não pode usar isso como ferramenta política. É um projeto que está dando resultado nas escolas. A gente vê o interesse dos professores, mas principalmente, assim, o incentivo dos alunos. Nós tivemos esse ano, né, um avanço que foi a lei da proibição dos fogos de artifícios que provocam poluição sonora, mas depois vem um retrocesso. Na verdade, a gente fica triste porque várias cidades do Brasil têm sido aprovado. E está sendo discutido, trabalhado lá no Senado, na Câmara Federal, e logo, logo isso não vai mais ser discutido a nível municipal, que vai vir de cima para baixo. Mas enquanto isso, nós não vamos desistir. Nós já estamos elaborando uma nova lei que ela regulamenta os eventos em Passo Fundo. Porque se tem aquela pessoa que gosta e que quer continuar, então a gente não tem como proibir. Foi essa questão, a livre iniciativa do comércio, a lei não pode interferir nisso, é o Exército que regulamenta isso, a venda, e o município pode sim criar um regramento para os eventos ocorridos com fogos na cidade. E nós vamos trabalhar que esses eventos sejam fogos sem ruído. E aproveitando também que o nosso gabinete está com um projeto pronto, que é o TAMPET, que é um projeto das tampinhas PETs, que é esse projeto que a gente quer levar em parceria com o vereador Leandro, juntamente com o Colucci vai na escola, porque todo ele se encaixa. Porque esse resíduo, essas tampinhas, ela é recursos hoje. E a gente está arrecadando e vai levar, fazer palestras nas escolas estaduais, para que sejam parceiros. Alguns restaurantes já estão fazendo, já temos parceiros fazendo a prévia de como vai funcionar o projeto, já temos inclusive uma boa quantidade de tampinha e eles serão vendidos para reciclagem e o dinheiro será encaminhado para o Fundo do Bem-Estar Animal, com a ajuda de dezenas, quem sabe centenas de estabelecimentos e quem sabe no futuro milhares. E quanto vai deixar de ir para o meio ambiente dessas tampinhas, dessas questões do plástico que demora 400, 500 anos para se decompor. Então, a gente já ia passar em branco aqui nesse programa tão importante e ligado com essa... Baita projeto. Não posso deixar, não posso me esquecer de que esse também é um projeto que a gente pensa nos animais, nos seres humanos e também no meio ambiente.
porque quem paga essa conta é sempre o meio ambiente e sempre os animais. O ser humano tem escolha, tem raciocínio para saber o que é certo e errado. Agora, os animais não, e o meio ambiente acaba recebendo toda essa grosseria, toda essa maldade que o ser humano faz. Então, acho que a nossa contribuição nós vamos fazer através desse singelo projeto que é participar nas escolas, nas empresas, e vão ouvir falar muito ainda do Tampete. Outro avanço e depois um retrocesso foi o Farmácia Solidária também. Fala um pouquinho sobre esse projeto e o que aconteceu com ele. O Farmácia Solidária, foi um projeto lançado com a mesma iniciativa do Gabinete da Leitura. Afinal, quem está em casa agora é que não tem uma mini farmácia com medicamentos em bom estado que poderiam estar auxiliando quantas famílias passofundenses. Então, o projeto, eu apresentei na Câmara de Vereadores, ele é um projeto que ele visa a doação de medicamento, ou seja, recebimento por parte da Prefeitura Municipal, cuidado com uma farmacêutica e distribuição gratuita a famílias de baixa renda. Esse projeto é um sucesso em Farroupilha, pois além da medicação, Rafael, destinada às famílias, né, que hoje a gente está tendo um déficit a nível federal, estadual e o município tendo que comprar deveres, né, do Estado e federal, em Farroupilha ele é uma realidade. Então ele se tornou assim um programa de governo lá, que trouxe primeiro ação, segundo valores, e terceiro aqui, que eu entro bem na pauta, é o descarte do uso do medicamento correto. Lá eles têm local apropriado, eles têm pessoas treinadas, né, para a destinação final desse medicamento. É raro, não é raro você passar na rua e ver seringa, ver caixas de medicamento junto com o lixo orgânico. Então, assim, o Farmácia ele foi aprovado pelos vereadores, vetado pelo prefeito, em reunião com os procuradores. Vereador Rafael, foi a mesma questão dos fogos de artifício. Na verdade, ele não tira o nosso mérito como legislador, né, de apresentar a ideia, mas por inconstitucionalidade ele teve que ser vetado. Mas o doutor Adolfo e o doutor Júlio se sensibilizaram com a ação, inclusive com os dados de Farroupilha. Eu tenho certeza que ele será implementado como um programa de governo municipal a partir de 2020. Ok. O programa chegou ao fim, eu agradeço a presença de vocês, agradeço também a sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente e lembre-se, faça a sua parte para proteger o planeta e fique em paz.